né? Quem vem e fica, quem realmente tem isso como uma profissão, quem vive disso, quem se aprofunda, quem está sempre se atualizando. Nós estamos falando dessas 5, 6 mil. Pode ser que eu tenha muito mais consultoras que não tenham esse comprometimento, ou que se intitulam consultoras, que é diferente, né? E aí, essas pessoas eu sempre falo que elas surfam na onda. A onda é essa agora, então vamos lá, entendeu? A onda sobe, a onda desce. A hora que desce, ninguém quer mais. E aí abandona, tá? Então não é uma profissão como qualquer outra, você tem que ter comprometimento, você tem que fazer carreira, você tem que construir passo a passo, você tem que construir uma clientela, você tem que construir um nome. Com um olhar refinado e conectado, nossa convidada assessora profissionais a se comunicarem através de sua aparência e comportamento de forma autêntica e consistente, acreditando que pessoas com alto nível de conhecimento se comunicam melhor e constroem uma boa reputação. Precursora da consultoria de imagem no Brasil, Silvana Bianchini é referência na profissão. Há 20 anos, forma consultores de imagem na Dress Code, ajudando a formatar o mercado no país. É uma das fundadoras da Associação Internacional dos Consultores de Imagem, do capítulo Brasil, quando contávamos apenas com 15 profissionais no país. Essa é a nossa convidada de hoje e referência na consultoria de imagem, Silvana Bianchini. Olá, tudo bem? Mais um episódio do nosso podcast sobre moda, consultoria de imagem, tudo sobre bem-estar feminino e diversos assuntos. E Nath, o que tem para hoje? O que tem para hoje, eu tô até emocionada de falar, porque o que tem para hoje é uma convidada, nossa primeira convidada no podcast. Ela é uma pioneira no mercado da consultoria de imagem aqui no Brasil, na nossa profissão. Ela não é só a minha mentora, mas uma pessoa pela qual eu tenho profunda admiração pessoal e profissionalmente. Ela sabe disso. Apresento para vocês Silvana Bianchini. Sim, um prazer enorme ter você aqui como a nossa primeira convidada. Muito obrigada. Você sabe da admiração que eu tenho. Tô até emocionada. Não vai chorar. Eu choro antes. Assim também chora, mas assim, eu tô muito emocionada de ter você aqui. Eu espero que seja uma experiência bacana e eu gostaria de ouvir de você. Nós estamos aqui para ouvir de você um pouco do que você entende do mercado. E eu gostaria de iniciar fazendo uma pergunta que eu acho que é, assim, para quem está entrando no mercado da consultoria de imagem hoje, é muito importante, né? Como que você chegou na consultoria de imagem? O que te fez chegar na consultoria de imagem? Conta pra gente. Conto sim. Antes eu queria agradecer você e a Isa, né, por esse projeto legal de trazer realmente vozes, né, e um olhar mais profundo para todas as consultoras de imagem. Agradecer demais esse convite e a oportunidade de falar um pouco para quem está começando, quem está no meio da carreira, porque realmente eu fui, né, a primeira no Brasil enfim, a ser consultora de imagem, me intitular, né, consultora de imagem, coisa que até hoje eu faço. Às vezes me perguntam qual é a sua profissão, às vezes eu fico meio assim, porque a gente sabe que o mercado, né, tá meio bagunçado, mas eu falo, eu sou consultora de imagem. E com orgulho, porque eu tenho muito orgulho do que foi construído aí pela maioria das consultoras, né, que tem uma boa formação, que estão aí no mercado batalhando como todas nós estamos. Eu comecei em 1999, então vamos fazer uma conta rápida aí, faz 20 e tralalá, 25 né? anos, olha. Mais ou menos isso. Eu sou publicitária de formação, então o meu background todinho era na construção de marcas, não pessoais, mas marcas, e lidava com esse mundo. Fiquei 15 anos consultora, publicitária, até mais tempo, 15 anos na agência, eu trabalhava na maior agência do Brasil, então eu tinha um ótimo repertório, ótimas referências, grandes clientes, numa época onde não existia nem computador, nem internet, nem celular, tá? Então só para vocês terem uma noção aí de tempo, como é que funcionava, né, naquela época ser publicitária. Mas a verdade é que os conceitos, né, o embasamento da imagem, seja publicitária, seja pessoal, não muda. Então, meu background vem dessa área. Então, eu construía marcas. No fim da minha carreira, dentro da agência, eu atendia contas de moda, porque era uma coisa que eu amava.
a estética da moda, eu gostava de me arrumar, eu já me destacava por isso no meu meio. Resolvi fazer uma faculdade de moda como hobby. Eu lembro que eu estava grávida fazendo faculdade, hobby puro, nunca fui estilista, nada. Enfim, fiz essa faculdade, então é assim, eu me sentia muito à vontade nessa área. Fui morar nos Estados Unidos por questões pessoais, né? E fiquei lá 1 ano sem trabalhar. Eu sempre trabalhei desde os 18 anos, né? Então eu ficava meio angustiada. A internet estava começando, eu acho que eu fui uma das primeiras a ter celular no Brasil e também ter um notebook. E eu lembro que eu levei o meu notebook e ficava ali, a internet começando, pesquisando. De repente aparece para mim um curso de consultoria de imagem. E aí eu comecei, falei, imagem, né? Deixa eu ver o que é isso e tal. Comecei a investigar e entrei nesse mundo. Eu falei, é isso que eu quero fazer. Por quê? Eu vou trazer, né, o meu background todo, quer dizer, nada foi perdido, que eu acho que é um dos ganhos da consultoria. Só que trazer para as pessoas e trabalhar com a aparência, que é uma coisa que eu amo, enfim. E aí comecei a pesquisar melhor. Na época, a gente tinha que fazer uma entrevista para ver se você era aceita para fazer o curso. Nossa. Você tinha que ter um perfil lá nos Estados Unidos. Sim. Fui até Atlanta, na época, fazer essa entrevista e fui aceita e fiz a minha primeira formação, que foi em 99. Eu comecei ao contrário, por eu ter um background corporativo, eu fiz primeiro a formação corporativa, porque lá já era separado. Formação corporativa e mais focado na aparência mesmo, valorização, né, do biotipo das pessoas. E aí comecei, fiz um, fiz outro. O modelo americano é o que eu aplico até hoje nos meus cursos, que são os modelos intensivos. Por os Estados Unidos ser um país muito grande, sim, as pessoas vinham de outros estados. Então esse modelo extensivo, de uma vez por semana, nunca funcionou lá. Você está falando na formação. Quando você Nas formações, faz a sua formação, você aplica esse modelo de intensivo, ou seja, em uma semana você resolve, entendeu? Sim. Não é um modelo extensivo, como às vezes tem as faculdades, que é uma vez por semana você vai, mesmo em Nova York tem o FIT. Por quê? Para as pessoas que eram de outros estados. Sim. E elas, quando eu fazia a formação, elas falavam, você vem da onde? Do Brasil? Eles não sabiam nem direito, né? Onde é o Brasil? Então, me achavam uma mulher mais corajosa do mundo, também adorava, né? Falavam, gente, como eu sou corajosa, né? Eu venho, atravesso o mundo para vir fazer uma formação. E aí foi isso, foi assim que eu descobri a profissão, me apaixonei, fazia assim, ia para as aulas com a maior facilidade, era o que eu queria, tinha um olho bom. E, obviamente, com as técnicas, você amplia os seus horizontes, né? Então, uma coisa que você faz intuitivamente tem limitações. Quando você começa a aplicar uma técnica, você amplia. E foi o que eu percebi. Muito bem, fiz toda a minha formação, voltei para o Brasil, fiquei lá 1 ano, voltei para o Brasil e aí voltava para fazer outras formações. Em seguida, conheci a ICI e aí de 2 em 2 anos, por muitos anos, voltava lá para fazer workshops, enfim. Então, formação não é uma coisa, fiz um curso, acabou. Sim. Né? Eu acho que você tem que ter uma boa base, fazer uma boa formação como eu fiz e o que eu costumo fazer na minha formação, dar uma boa base para as pessoas, mas o resto você tem que ir atrás, você tem que, né, correr atrás. Mas foi assim que eu comecei. Tá. E você vê alguma diferença, né? Claro que tem diferença por conta do tempo, mas assim, o que você entende como principal diferença entre aquele momento, quando você iniciou, e o mercado de consultoria de imagem atualmente aqui no Brasil? Então, é uma super diferença. Eu falo que eu ajudei a construir o mercado. Para vocês terem uma ideia de tamanho de mercado, quando eu comecei, eu importava todo o material de coloração. Sim. E, obviamente, as pessoas que faziam a formação comigo e tal, elas compravam o meu material importado. E aí eu falei, não, isso não está certo, porque a gente, desde aquela época, paga-se taxa de importação, correio, enfim, é uma logística, né, que encarece as coisas. E aí eu fui, como eu era da área de propaganda, eu conhecia as gráficas, eu falei, eu vou nas gráficas, né, e ver como que faz isso aqui. Era absolutamente inviável, porque as quantidades que iam se consumir desse produto eram mínimas. Sim. Eu falava assim, 100 por mês. 100 por mês não, 100 por 6 meses.
Porque como eu tinha essa métrica das importações que eu fazia, eu sabia quanto se consumia de cartela, eu sabia quantas consultoras tinham. Então era um mercado muito pequeno, tanto é que nem existia ICI. A gente vai abrir, vai montar o capítulo do Brasil com 15, porque precisava de 15 consultoras formadas para abrir um capítulo. Lá por 2005, se não me engano, tá? A gente conseguiu 15 consultoras formadas para montar um capítulo. Pensa quantas tem hoje? Sim. Né? O mercado hoje, das que estão associadas, fora as que não estão. Exatamente. Que associadas hoje temos 250, um pouco mais. A verdade é que o mercado de consultoria de imagem no mundo, ele nunca foi muito grande. Na minha época, a gente pensava em termos de Estados Unidos, que não era tão internacional, entre 1.000 consultoras, 2.000, que a gente fazia essa avaliação dentro dos congressos, né, pelo número de participantes. E hoje a gente pode falar aí que não é 5, 6 mil consultoras no mundo. Não então, passa disso. Essa história de que o mercado estaria saturado, você também não acredita nisso? Não, absolutamente não. Eu atuo, eu tenho 25 anos de profissão. E com certeza você já escutou essa história de que não tem mercado para todo mundo, o mercado já está saturado. Não, isso é um engano. Mesmo porque desse mercado, né, quem vem e fica, quem realmente tem isso como uma profissão, quem vive disso, quem se aprofunda, quem está sempre se atualizando, nós estamos falando dessas 5, 6 mil. Pode ser que eu tenha muito mais consultoras que não tenham esse comprometimento, ou que se intitulam consultoras, que é diferente, né? E aí, essas pessoas eu sempre falo que elas surfam na onda. A onda é essa agora, então vamos lá, entendeu? A onda sobe, a onda desce. A hora que desce, ninguém quer mais. E aí abandona, tá? Então não é uma profissão como qualquer outra, você tem que ter comprometimento, você tem que fazer carreira, você tem que construir passo a passo, você tem que construir uma clientela, você tem que construir um nome, né? Então as celebridades espontâneas, né? Eu dava uma aula de pós-graduação no Senac para uma turma de styling, tá? Então, quando eu voltei da minha formação lá nos Estados Unidos, eu cheguei, né? Eu falei, e agora? Vou fazer o quê? Abrir a dress code. Né? Então, como uma boa publicitária, eu mandei fazer logo, tem nome, eu falei, não vai ser meu nome, vai ser o nome de uma empresa, porque eu vou ter várias consultoras, enfim. Então, eu criei todo o meu plano de negócio e abri, fiz tudo direitinho. Cadê o cliente? Quem conhece consultoria de imagem? Não tinha. Eu tinha uma retaguarda financeira do meu fundo de garantia, do qual eu vivi muitos anos. Porque o cliente hoje, de pessoa física, não existia, ninguém sabia o que era. Então eu comecei a atender as celebridades. Eu falei, quem precisa da imagem? Quem está na mídia. Quem são? Celebridades, diretores de empresa, enfim. Então aí eu fiz todo esse plano de negócios e comecei a ir atrás. Não é que as pessoas iam me procurar. Eu batia lá na porta, fulano, olha, tem um negócio diferente, tem uma ferramenta boa que você pode usar aí com o teu artista. E aí eu comecei realmente a pegar alguns artistas, e por conta disso, quando eu comecei a dar aula no Senac, uns 5 anos depois, eles me convidaram para dar aula na pós-graduação nessa matéria, que era styling para celebridades, tá? Muito bem. Aí eu comecei a preparar minha aula. E na época, as celebridades eram, quando o Big Brother estava começando. Então, era quem ganhava, os Big Brothers eram as celebridades espontâneas. Tá? Precisam passar por Enfim, estavam lá começando e tal. Então, a minha aula era sobre isso. E aí, eu começava a aula dizendo o seguinte, celebridade, você ser famoso, né? Você precisa ter realizado alguma coisa. Ou você ganhou uma guerra, ou você inventou alguma coisa. Você precisa ter marcado o mundo com alguma coisa. Foi relevante em alguma coisa. Exatamente. Senão você, entendeu? Você construiu. Você é um herói naquilo, ou você é uma celebridade. Celebridade instantânea, que na época estava começando, fez o quê? É sustentável? Né? Famosa por quê? Porque a mídia... que é o momento que a gente vive hoje. Quer dizer, eu muitas vezes eu tenho até vergonha, porque eu falo, gente, eu não tenho a menor noção de quem é essa pessoa. E eu não estou falando no Instagram. Às vezes nas revistas, fulano fez... Eu falo, quem é?
Eu vi o neto do Tom Jobim falando, ele falou, quando eu era criança, estava na escola, as pessoas falavam assim, o avô dele que escreveu é pau, é pedra. Aí ele, tive consciência de que meu avô fez alguma coisa, deixou algum legado. Um legado, exatamente, isso. Né? Então hoje a gente não sabe nem por que a pessoa está ali, por que ela é famosa, o que ela fez, né? Exato. Enfim, mas voltando ao mercado, então a gente estava falando de um mercado que eu ajudei a construir e até uma determinada época. Eu tinha tanta preocupação com o mercado que quando eu fui ser shopper do Iguatemi, a gente oferecia... Iguatemi aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo. Fui 5 anos shopper do Iguatemi. A gente oferecia o shopping, né? Oferecia a consultoria, o personal shopper para as clientes de uma forma gratuita. Sim. Tá? Quando eu assinei o contrato com eles, eu falei assim, o dia que vocês forem começar a cobrar, tá em contrato isso, eu quero o valor do mercado. Eu falei, por quê? O meu cliente, porque senão o que é uma bagunça o mercado? Sim. Certo? Todo mundo cobrando e eu fazendo de graça. Sim. Os meus próprios clientes, eu falo, pô, Silvana, você me cobre e aqui você faz de graça? Então, tinha lá uma troca de pontos, mas eu era tão preocupada com o mercado que eu até isso fiz. Eu pus no meu contrato com o Iguatemi que eles iam ter que praticar, se começasse a cobrar, o valor de mercado da hora da consultoria de imagem, né? Hoje, uma coisa que a gente perde completamente o controle, porque você tem de 50 a hora, né? De Sim. 50 a 700, a 1.000, temos casos aí de milhões, enfim. Sim. A hora da consultoria. Então, é um mercado que não tem ninguém, entendeu? Regulamentando, talvez? Não só regulamentando, mas, enfim, quanto vale, né? Sim, aí essa é a verdade. sim. E aí a gente vai entrar numa outra questão. Quanto vale para quem e por que essa pessoa está pagando? Você está fazendo consultoria porque a tua amiga fez e está na moda? Ou você realmente está buscando uma profissional? E aí, nesse caso, você vai fazer uma pesquisa maior, vai ver a formação. Então, tem todo tipo de cliente. A gente falou sobre isso num episódio onde era sobre o valor que agrega para a pessoa. Sim. Muitas vezes não é o preço, Sim, é o valor. sim, é o Quanto valor. aquele profissional vai te agregar, porque você paga por um preço ínfimo ou às vezes um preço muito caro e aquele profissional não te agregou nada. Exatamente. Então não é sobre preço, né? É sobre Acaba valor, sendo exatamente. sempre sobre valor. E aí tem muito a ver com o perfil dos clientes, Sim. né? O nível de consciência do cliente. Sim. Estou fazendo o que minha vizinha fez, também quero saber minha cartela de cor, ou eu estou buscando outras coisas na consultoria, tá? Então, mas vamos trazer assim para uma coisa que estamos falando de consultoras profissionais, e enfim, que acreditam na profissão como um todo, né? Sim. Como um instrumento aí de autoconhecimento e comunicação. Então, o mercado era muito pequeno, era muito restrito, eu comecei atendendo as celebridades, e palestras nas empresas. Na época, o Casual Friday estava começando, Sim. né? Nos bancos e tal, então eu ia muito em empresa, principalmente na área financeira, falar sobre dress code, etiqueta corporativa, body language, enfim, né? Preparar ou treinar esses profissionais que estavam ingressando na área de como eles deveriam se comportar no mundo empresarial, como é que ele tem que se comunicar, que é completamente diferente de uma consultoria Sim. de imagem pessoal. Então, eu fazia muito essas duas coisas. Os clientes pessoais, eles foram aparecendo de uma forma picadinha mesmo, depois de alguns 3 anos, né, que eu estava no mercado. E sempre por indicação, não tinha redes sociais. Mas eles vinham por essas palestras que você ministrava no corporativo? Não, vinham de indicação de uma amiga, aí você faz o primeiro, ela indica para outra, e era indicação mesmo. Sim. E eram numa quantidade muito menor, imagina. Eu atendi o quê? 6 clientes por ano. Também porque tinha menos visibilidade. A gente atualmente tem as redes sociais onde Exato. a gente consegue ir com Então era o boca a boca mesmo, É. né? Não Sim. tinha nível de... E fazendo uma analogia ao que acontece hoje, porque as pessoas, o que eu vejo, elas vêm para a consultoria de imagem porque Sim. elas querem fazer um dinheiro rápido. Deixa eu fazer esse dinheiro rápido aqui, fazer coloração pessoal. Quanto eu vou cobrar? Sei lá, R$500, R$700. Eu não estou fazendo nada em casa, então vou fazer um curso aqui de coloração pessoal, porque ele é rápido. 2, 3 dias fiz a minha formação e vou começar a ganhar o dinheiro rápido. E não tem como ser rápido. Ah, não. Eu acho Não que tem como. É furada, entendeu? Gente, eu vejo esse discurso. Não só isso, eu acho que o marketing hoje,
eu vejo, né, muitas pessoas aí estourando, estourando como consultora de imagem, Sim. ganhando milhões. Aí eu falo, gente, por que eu sei muito mais? Por que eu não fiz esse dinheiro? Por que burra? Nossa, ela se pergunta isso agora, eu tô tranquila, porque... Entendeu? Eu falei, por quê, né? Eu falei assim, então eu sou uma pessoa do marketing, né? Só que eu acho que o marketing, ele tem que ser feito, então eu não sou contra as redes sociais, não. Nem com qualquer tipo de mídia, mas eu sou publicitária, então eu aprendi o seguinte: você tem um bom produto, você vai fazer a propaganda, o cliente vai querer e ele tem que estar lá na prateleira, porque também se não tiver prateleira, você não fecha o ciclo, né? Sim. Então, o marketing é excelente se você tiver um bom produto, ou seja, se você tiver atrás uma boa consultora, uma boa entrega. Se não tiver, a pessoa vai fazer milhões, mas ela vai fazer uma vez só. E a gente tem uma vida inteira. Eu estou há 25 anos no mercado. Então, eu posso fazer 7 milhões agora com... Como é que chama aquilo, Nath? Lançamento. Investir não sei quanto, ganhar não sei quanto. Faço. Pode ser que eu faça. Mas eu vou fazer uma vez. Tá? E uma vez vai ter que durar para 25 anos. Né? Sim, quando a pessoa estoura de repente, realmente é isso. É sustentável? Essa é a pergunta. Não é, entendeu? Acho que para algumas pessoas, talvez seja, porque ela é comprometida com a carreira, ela investiu aquilo, mas ela não está fazendo só o marketing, ela tem toda uma história. Sim, ela tem um bom... Agora, eu pessoalmente não acredito que você consiga fazer as duas coisas. Eu falo muito, ou você está ali atendendo, dando aula, e aí você não pode estar nas redes sociais, você está trabalhando, né? Sendo que a gente é o nosso próprio negócio, ou você está fazendo marketing. Só fazendo marketing, que hora você trabalha? Que hora que você dá um bom atendimento a um cliente? Não é só ir lá e cumprir 2 horas. É pensar nele, se apaixonar pelo cliente. É realmente fazer o exercício de empatia, né? Entrar no mundo dele. Né? E eu acho que enquanto você está atendendo um cliente, não é sobre você, é sobre ele. Sim. E as pessoas esquecem, acho que as consultoras de imagem esqueceram desse detalhe. É sobre ele. Vira um show, né? Um negócio. Exatamente. É uma exposição enorme, assim. Eu falo, gente... outro dia a gente estava gravando aqui um podcast, eu falei... Quem conseguir descobrir qual é a fórmula do trabalho e grava e faz reels e faz 100 stories por dia, me conta, porque eu ainda não descobri. E eu tô aqui há 6 anos fazendo isso e eu não descobri ainda como é que faz, porque senão eu não trabalho. Sim. E a grande maioria das pessoas trabalham sozinhas, porque... o nosso negócio é absolutamente solitário. Você é dona do negócio, né? Eu falei assim, você é dona da sua imagem, que também tem que ser cuidada. Sim. Né? E você tem que trabalhar com... Sim. Né, tem que ali atender, tem que fazer o seu marketing, o seu financeiro, tudo. E as pessoas muitas vezes querem realmente ser atendidas por nós, porque por mais que você tenha uma assistente, muitas vezes a pessoa quer, ela tá ali por você, ela não tá ali pela sua assistente, então ela quer você. Eu vi. Quando você enfia a mão na massa, você sabe quanto custa, sabe o tempo que, né, eu tenho métricas hoje que eu criei de tanto atendimento que eu fiz. Sim. Então eu vi, algumas pessoas saíram no meu curso, abriu um super mega escritório, eu falava assim, não vai dar certo, assim, não vai rolar. Não, eu falei assim, invejo se tem alguém patrocinando, entendeu? Mas não justifica e não se paga. Eu acho que isso vai trabalhar a vida inteira e isso não vai pagar. E outra, você vai na casa da cliente também muito atender. Sim. Né? Então, tem coisas que eu vejo que eu falo, sabe? Eu falei, isso aí tá me cheirando muito bem, não tá funcionando muito bem. Eu adoro conversar com a Sil sobre isso, porque eu falei semana passada pra ela, falei, Sil, você é a voz da razão, eu preciso tomar uma decisão aqui, eu preciso que você me ajude, porque você já viu tanta coisa acontecendo que me ajuda a tomar um direcionamento. E quando eu abri meu escritório, né, físico, eu fiquei com ele aberto por 1 ano e meio. Eu queria testar, eu queria entender até onde ele seria, teria um retorno financeiro. E no final das contas, depois de 1 ano e meio, eu resolvi fechar fisicamente meu escritório, que eu falei assim, putz, eu vou tanto na casa da cliente, eu tô 20% do meu tempo aqui dentro, que é um custo que, de fato, para mim, hoje, eu não tô a fim de ter, eu não preciso ter, porque o meu trabalho depende que eu vá na casa da cliente. O que eu tô fazendo aqui, eu posso fazer em casa, eu posso fazer na casa dela. Sim. Eu tive que entender isso, eu tive que atingir um nível de maturidade, de ir lá testar e falar, não, volta, porque... E outra... talvez seja de outro jeito. Eu acho que você ter um espaço físico para o seu trabalho é muito importante. Sim. Que pode ser uma mesa dentro da sua casa, que pode ser um coworking, enfim. Tá? Sim.
Isso eu acredito, porque eu acho que ajuda mentalmente, psicologicamente, né, a você realmente focar. Aqui é meu espaço de trabalho. Certo. Então, isso eu acredito, mas você não precisa ter um escritório seu. Enfim, eu tenho o meu por 2 motivos. Um, porque eu dou aula, mas eu não, né? Então, eu montei um espaço para dar aula. E aí justifica, mas é super pequenininho, não é nada, entendeu? Tanto é que muitas vezes eu alugo quando eu preciso fazer coisas maiores, né? Então, não acho, mas assim, as coisas que eu via, eu falava assim, gente, esse escritório custou tanto. Aí eu falava, eu precisava atender quantas pessoas para ter um retorno desse investimento, enfim, é uma coisa de negócio. E também você levou um tempo para montar o seu escritório, não foi assim? Me formei no dia seguinte, abri o escritório. Então você conseguiu perceber a demanda que você tinha e que aquilo conseguiria comportar essa demanda. Hoje em dia, se você pega aí os jovens, né, vocês e outras gerações que estão vendo, não tem a necessidade de ter as coisas como da minha época, que a gente tinha que ter, né? Tinha que ter a casa própria, tinha que ter... Acabou, hoje tudo é alugado, é Airbnb, né? Você pode estar em qualquer lugar do mundo, num palácio né, na França, você vive aquela experiência, pega a chave e devolve. Exatamente. Não precisa ser seu, não precisa ter barco, você não precisa ter, se você quiser, né, fazer. Então, por que você tem que ter coisas assim grandiosas? Mas eu acho que isso é de cada um, se a pessoa às vezes tem o imóvel, enfim, não é isso que vai inviabilizar o negócio e tornar também um profissional melhor ou pior, né? Mas eram coisas que a gente via, eu falava assim, sabe, isso aí não vai, né, não funciona. Né? Porque é um mercado pequeno, a gente é sozinha e eu sempre faço uma analogia como se eu fosse uma fábrica. Certo? Então, qual é a minha capacidade de produção? A minha capacidade de produção é isso que eu vou ganhar no final do mês. Tá bom? É o que eu quero, porque eu não vejo uma profissão para ficar rica, a não ser que você crie um outro negócio. Né, comece a vender coisas e tem um marketing muito pesado nisso, enfim, então aí sim, né, mas não vejo uma profissão para você ficar milionário. Acho que dá para ficar legal, acho que tem 1000 vantagens, né, eu acho que é uma profissão que é boa para a transição de carreira, é uma profissão que você pode trazer o seu background, ou seja, tudo que você fez, que você estudou na vida, você pode, né, ela agrega no atendimento ao cliente. Já que você falou sobre isso, eu fiquei com 2 coisas na cabeça. A primeira, a gente vê muitas consultoras de imagem que vieram do marketing, vieram da comunicação, vieram da publicidade. Você acha que pessoas que têm outras formações também, sempre essa formação pode de alguma forma agregar na consultoria de imagem, ou você acha que tem que ser sempre para esse lado? Não. Pode agregar qualquer uma, o que é o lindo da nossa profissão, porque você acaba nos diferenciando entre nós, pegando públicos completamente diferentes, porque eu acho que quando você traz alguém, você também aproveita o seu networking. Vou começar um negócio, né? Eu preciso de um networking, vou pegar onde? Da onde eu vim, né? Então, do mercado que eu vim, advogada, médica, o que for. Então, isso ajuda. E porque você conhece a linguagem, você sabe como essas pessoas se comunicam, né? Então, assim, consultoras de imagem que atendem médicas, consultoras de imagem que atendem advogados. Normalmente elas vieram dessa área, tem toda, né? Uma linguagem, uma comunicação, desde a aparência até a comunicação, até o dia a dia, que vai colocar essa consultora mais próxima desse mercadinho aí, desse nicho, tá? E eu acho que realmente um dos futuros da consultoria é o nicho, seja por especialização, seja por mercado, né? Então, eu sou a consultora dos advogados, eu sou a consultora dos vendedores, né? Ou eu sou a consultora da classe A, ou eu sou a consultora popular, enfim, você tem que nichar. Atualmente, quando você faz as suas formações, essa é uma das orientações que você daria para seus alunos. Tudo que eu estou falando aqui para vocês, quem foi minha aluna sabe, nichar. Nichar e vejo alunas minhas que hoje estão fazendo sucesso e fizeram uma formação comigo há muito tempo, porque encontraram o seu caminho de nicho.
Então, arte e consultoria de imagem, psicologia e consultoria de imagem, entendeu? Foram e começam a falar para esse público. Entendi. Você cria essa proximidade e você entende melhor até como tem que ser a imagem dessa pessoa para esse universo. Eu falo sempre, eu falo assim, olhem aonde o cliente de vocês está inserido. Porque senão eu não. Porque a imagem está no olhar do outro. Sim. Se eu entendo como é que é essa tribo, esse nicho, eu entendo qual é a percepção de imagem que essa minha cliente tem que fazer, não para mim, mas para esse nicho aqui. Sim. Eu falo que os objetos de desejo mudam, né? Então, se eu pego a classe A do que vai aqui no HTML é um, se eu vou lá na comunidade não sei o que, é outro objeto de desejo que tem, não é a bolsa XYZ. Sobre esse assunto, a própria consultora, ela também tem que comunicar isso para a cliente dela. Na aparência dela, você acredita nisso? Por exemplo... Sim, eu acho que a gente tem que ter uma imagem bem cuidada, é a nossa imagem que vai atrair os nossos clientes, né? Lembrando que hoje a gente está numa vitrine, sim, né? Então quem está numa vitrine, que é um Instagram, ou seja, qual for a rede social, óbvio, a primeira coisa que vai me vender é a minha própria imagem. E as pessoas só vão, e aí é uma regra da propaganda, as pessoas só vão me comprar se elas se identificarem comigo. Senão, eu não vou pegar esse público. Então, assim, as consultoras não precisam ter medo de se posicionar ou ter a imagem delas, porque elas vão atrair pessoas que acreditam ou que admiram ou que se identificam com ela. A gente não tem quantas milhões de marcas de carro, de cigarro, de bebida. Por que eu compro o uísque tal e não compro o outro? E para a consultora que está no mercado já tem um tempo e nunca nichou? Vamos pensar, porque assim, quem está começando agora, está escutando o podcast, vai falar, nossa, vou descobrir meu nicho, vou tentar descobrir, não é uma coisa muitas vezes fácil, tem gente que tem mais facilidade. Não, mas quem está já há algum tempo já construiu alguma coisa, certo? Mas se ela nunca nichou, você acha que existe essa possibilidade de nichar a partir de agora? Pode ser, ou talvez ela pode ser uma clínica geral. Porque ela tem que ser uma especialista, uma oftalmologista, enfim. Tá. É uma boa clínica geral, ok. Mas ela já se estabeleceu, né? Mas o nichar que eu digo, às vezes, é através do networking, através do background que ela teve. Não que ela tem que ser especialista em cor, especialista nisso, especialista... Não. Tá? Esse nichar que eu digo é você tentar trazer uma coisa única sua, que vai agregar, vai te diferenciar, né? Você vai falar para um público que te admira, então fica mais fácil. Né? Para quem está começando, eu acho que fica mais fácil. Tenho uma dúvida, Sil, ao longo desses anos, em algum momento, eu sei que você é apaixonada pela consultoria, mas em algum momento você falou assim, não quero mais. Meu Deus, eu quero ir para outro lado, não quero mais brincar disso aqui não, eu quero fazer outra coisa da minha vida. Você já teve vontade? Não. De mudar de profissão, não. Óbvio que muitas vezes você fica desiludida com o mercado, você fala, gente, acabou, não tem mais cliente, normal, entendeu? Passei isso várias vezes. Ou é porque a crise é do país, ou é porque a crise aconteceu alguma coisa. Tivemos a pandemia, né? Sim. Recentemente. Então, alguma coisa acontece, ok. Entendeu? Isso eu passei por várias crises. Sempre falei, é importante para quem é consultora e não se desesperar, né? Sempre tenha um fluxo de caixa financeiro mesmo para te sustentar um período, né, de seca. Sim. Tá? Tem que ter. Porque volta. Óbvio que você tem que fazer alguma coisa, né? Não é sentado esperando deitado o cliente em casa, bater na sua janela. Então, assim, não está funcionando, não é a crise do país, não é, ou até é, né? Então, vamos aproveitar a crise para, sei lá, lançar um produto novo, vamos... Eu sobrevivi na Masterclass porque eu fui rápida, né? Entrou a pandemia, eu lancei as Masterclasses, entendeu? E sobrevivi aí à pandemia através delas. Mas eu fui rápida, produzi, fiz algumas parcerias, né? E hoje pedem para voltar. Ah, você não vai... Estou já outra estratégia, fazendo outra coisa. Né? Então, também não dá para a gente abraçar tudo, querer fazer tudo o tempo inteiro. Eu falo, aprender a dizer não faz parte de qualquer negócio. Não para o cliente, não, esse momento não é meu, não estou indo por esse caminho. E você tem facilidade para dizer não? Eu aprendi, né? Eu aprendi. Hoje tenho.
Mas não era algo que você tinha? Não, eu acho que as habilidades você desenvolve, você tem que ser uma boa observadora, você precisa entender por que o teu negócio está indo bem, por que está indo mal, entendeu? Dizer não para um cliente, não, esse cliente não vou atender porque é fria. Sim. Tem cliente que é fria, gelada, ele não quer fazer consultoria de imagem, ou, enfim, não é você pelo menos, Sim. né? Não com você, pode ser que uma outra cliente vá se dar bem. Então você tem que aprender, porque, sabe, não dá para pegar tudo. Não dá para fazer Tem que tudo. fazer opções. A gente ensina isso para cliente. Ela não tem que fazer opções no armário, tem que fazer opções. A mesma coisa em relação ao negócio, tá? Sil, quando você começou, você tinha alguma expectativa, ideia de para onde poderia caminhar a profissão aqui no Brasil? Não. E como é que você se vê nesse lugar, assim, tipo... Porque você apresentou uma profissão, né? E mulheres conquistam, ainda que às vezes de forma indireta, mas assim, têm conquistado sua independência financeira, talvez não a independência da forma como elas gostariam, mas elas podem, através dessa profissão, elas se descobrirem, Sim. ajudarem a descobrir outras pessoas. Então, como é que você se vê nesse meio, depois de tanto tempo, e olhar em volta e falar... Olha o tanto de gente que tem aqui. Sabe que eu costumo falar, às vezes, nas aulas, né? Eu falo assim, gente, o que vocês viram de consultoria de imagem? A partir daqui, quem trouxe, quem apresentou pra gente, muito foi a Silvana. E como é que você se vê? Você se vê nesse lugar? Não. Ai, meu Deus. Não se vê? Não me vejo. Não me vejo assim tão importante, né? Assim, para a profissão. Não me vejo. Não me vejo, acredito que também... foi o que a gente estava falando do marketing, acho que eu não fiz o marketing que eu deveria, por isso que eu falo, como que eu não fiz isso? Como é que... né? Eu vejo tantas pessoas, a rainha disso, a rainha da cor, a rainha não sei do que, né? E eu falo, não, mas como assim? Eu comecei primeiro, por que não sou eu, né, a rainha? Porque eu esqueci de me divulgar, né? Só isso. Entendeu? Eu tava preocupada com outras coisas e não... Então, não me vejo e nem acho. Acho que talvez para um grupo muito pequeno, talvez eu tenha essa imagem ou esse peso, né? Mas não para a maioria. Se você perguntar hoje para 70% das consultoras de imagem, talvez elas nem me conheçam, não sabem nem quem eu sou, e também não estão preocupadas em quem começou a consultoria de imagem. Elas só querem fazer, né? Entendeu? A fulana fez, isso aí tá, enfim. Então não estão. É o que eu falo, comprometimento e amor pelo que você faz, né? É diferente do que vai fazendo. Sim. É bem diferente. Foi bem pensado, né? Não, eu amo, eu procuro sempre aprender, inclusive com as pessoas mais novas, observar. Sim. Se eu puder fazer cursos, né, de outras áreas que eu possa agregar. Então, eu aprendo muito com as minhas alunas, mas muito mesmo. Aliás, eu ouvi outro dia de um professor que quando você monta uma aula, você aprende muito, e é verdade. Sim. Eu estudava, né? Então, quando você está montando uma aula, você aprende muito. E você aprende muito com os alunos, em qualquer área. Eu ouvi de um professor de uma outra área. E é a pura verdade. A cada curso, eu saio com informações novas e atualizadas, né? Porque são pessoas que estão aí, são mais jovens que eu, atualizadas do que está acontecendo, de diversos mercados que as pessoas vêm, de diversos estados do Brasil, né? Então, eu me vejo muito mais ainda sempre querendo aprender mais do que nessa posição de que, sabe, eu fiz, eu sei. Talvez seja o segredo de eu estar há tanto tempo na profissão e com um olhar de ponta, porque assim, eu faço isso há 25 anos, mas se tá antigo, quem quer? Exatamente. Se tá obsoleto, é porque não tá, né? Então, sentei ali e pronto, fui a primeira, não faço mais nada. Então, acho que talvez este seja o segredo de eu estar super nativa e ter, sim, reputação. Então, eu acho que a Dress Code está no 25 anos no mercado, eu estou há 25 com reputação, ou seja, eu ainda entrego o que eu prometo e eu tenho uma marca forte, que ninguém pode dizer nada, que é outra diferença, porque eu vejo muita gente estourando aí no mercado em polêmicas, né? Sim. Não conheço ninguém que fale mal, nem dos meus cursos, nem de mim, né? Então, eu acho que isso, para mim, é mais importante do que ser ou não, enfim, uma referência. Né? Fico muito feliz para quem eu sou, mas... Sim. Eu acho que essa é a diferença. Sim, tá? Importante essa humildade até, né, Sim, gente? com certeza.
Eu fiquei curiosa. No início você falou que gostava muito de moda e aí resolveu fazer o curso de forma despretensiosa. O de estilismo. O de estilismo. Estudar moda e fazer o Isso. curso de estilismo. Você tinha alguma referência na moda quando você foi fazer o curso? Ou, assim, Não, eu só gostava. Grandes estilistas, já que você foi, assim, mas de grandes estilistas, de pessoas que... Não, eu nunca fiz o curso porque eu, tipo, gostava, ou queria, ou pretendia ser estilista. Não, era o curso que tinha na época. Sim. Não tinha outros, nem de business de moda, nem de marketing, nem de jornalismo, nem de pós-graduação. Tanto é, e nem no Brasil. Eu fiz a SMOD, que é uma escola francesa, Sim. que tinha vindo para o Brasil. Então foi o primeiro curso de moda. E aí eu sentava, eu adorava desenhar, até hoje desenho, adoro fazer ilustração. Então eu estava no meu mundo. É porque às vezes a gente tem uma referência. Eu gostava da Chanel, gostava do Dior, gostava de algum conhecia desses. pouco. Eu gostava dos estilistas brasileiros da época. O Iclô, Jorge Henrique morreu, Glória Coelho, essas eram as pessoas. Né? Gostava dos daqui. E óbvio, um ou outro famoso do mundo, mas não tinha esse culto, essa loucura pelos estilistas, porque eles, na época, eram todos velhos, do passado. Chanel era uma coisa antiga. E você sempre teve essa habilidade? Depois, Marc Jacob é que veio trazer e reviver as marcas, entendeu? Mas nessa época que eu fazia a faculdade, imagina, quer uma bolsinha Chanel da vovó? Deus me livre, entendeu? Quero não, quero coisa nova, né? Porque era coisa de velho, coisa de antigo. E você sempre teve essa habilidade de se vestir bem, Tenho, graças à minha mãe, entendeu? Sempre, eu falei agora nesse curso, eu tenho imagens, né? Então eu falo, a gente ter uma história em relação à própria aparência ou às suas referências, Sim. Pode, às vezes, mãe, avô, enfim, alguém. No meu caso, eu trago até no meu estilo pessoal coisas da minha mãe, da época. Então eu devia ter ali 10 anos, por aí. Eu tenho a memória assim, de vestidos da figura da minha mãe com a roupa, saindo para arrumar. Eu devia achar ela muito linda, entendeu? Porque eu tenho essas imagens até hoje. De o cabelo, Sim. o tipo de... Eu lembro um vestido de uma tia minha que a gente foi no casamento, ela era um puti. A minha mãe era muito... gostava, né? Então as minhas referências sempre foram muito boas. Costureira em casa, então muito hoje que eu ajudo meus clientes é porque eu vi a costureira, né? Agora, eu tenho esse lado criativo, né? Eu adoro, sempre gostei, tá no meu DNA, brincar com isso. Então, fazer o curso de estilismo foi uma coisa que eu amava. Para mim, não era curso. Eu ia lá, desenhava, ouvia falar, coleção, tudo que eu queria ouvir, entendeu? Com as francesas. Mas não tinha essas grifes. As grifes que eu lembro são mais brasileiras. As brasileiras. É engraçado porque eu sou mãe, né? Natália não é mais... Eu sempre falo, criança é muito espelho e reflexo do que eles veem da mãe, do pai em casa. Isso. Então, mostrar que você se arruma, que você se cuida, que você tem uma autoestima. Isso é muito importante para você criar isso na criança. A gente muitas vezes não tem essa noção. E aí também teve um episódio que a gente falou que consultoria de a nossa imagem faz parte da nossa saúde, que a gente não tem muitas vezes essa ideia. A gente passa, é uma coisa fútil, é só roupa. Não, muito pelo contrário, faz muita parte. Eu falo, se arrumem para você. Faz parte da nossa saúde. Lave o rosto, arruma o cabelo para você. Você é a primeira, a tua autoestima naquele momento vai mudar. E você passa a interagir com o mundo, né, de uma outra forma, quando você está bem com você. Né? Então é interno e externo, é as duas coisas. Muitas clientes no começo, às vezes me ligavam, me lembro bem no comecinho, 2 clientes que estavam fora do peso. Ai, Silvana, espero emagrecer. E eu não tinha a experiência que eu tenho hoje, né? Aí eu falei, olha, eu acho que se a gente começar antes, tá? Talvez eu vou ter mais cuidado em relação ao armário. Porque eu também não acredito que a pessoa que quer emagrecer vai... Tem muita gente que quer emagrecer há anos, né? Sim. Eu falo, não. Eu falei assim, você vai se sentir melhor, porque a gente tem alguns truques de ilusão de ótica que vai te ajudar a se vestir, se ver mais magra, se é o teu desejo, né? E a partir daí pode ser motivacional para você ficar mais firme na dieta. Então vamos fazer agora, não vamos esperar, entendeu? Porque é óbvio, você se vê no espelho, você se vê bonito, você interage com o mundo diferente. Exatamente. É o dia a dia, né?
sempre falo sobre isso, porque você faz você melhora a sua saúde e automaticamente você se torna um reflexo para seu filho e até para as pessoas da sua volta. Não adianta falar pro teu filho, come certo. Se você come errado, de boca aberta, ele vai comer de boca aberta. Exatamente. Entendeu? As crianças aprendem o que elas veem, não o que elas ouvem. E não só para as pessoas em volta também, tanto que foi o que você falou, muitas vezes as pessoas vêm por indicação. Sim. Tem uma amiga que fez a coloração, que fez a consultoria, está se vestindo muito melhor, você está vendo que ela está mais feliz, que ela está mais disposta. Eu quero isso pra mim também. O que você fez? O que aconteceu? E assim vai. Muitas vezes é por causa disso também. Com Pelo certeza. menos eu vejo muito assim. Não, mas é isso mesmo. Sil, o que você vê no futuro da consultoria de imagem? O que você espera? O que você almeja? Eu sei que você está caminhando porque você está formando pessoas, né? Então é algo que você acredita. Você está dando aula ensinando aquilo que você acredita. Mas em relação ao que é hoje, as mudanças que vêm acontecendo e o que você espera do mercado? Eu acho que a imagem é e será, né? Eu não sei te dizer a muito longo prazo, mas o que eu vejo, porque tem muita coisa acontecendo que talvez eu não consiga nem observar, né? Mas o que eu vejo aí nos próximos 10 anos é que a gente continue nas vitrines, né? Todos estamos numa vitrine. E a comunicação não verbal é a coisa mais importante, né? E pessoas que cada vez têm menos conteúdo e vivendo de imagem, né? Então... A Isa falou para mim outro dia, falou, tem gente que vive de consultoria, tem gente que vive de imagem. Exatamente. Né? E aí... Porque é muito disso. E isso é aquilo que me gera... Que nem gera em você de por quê? Muitas vezes, porque eu acho que eu tenho um conhecimento, mas eu talvez não saiba ter trabalhado a minha imagem somente ao longo desse tempo. Eu falo, como é que essa pessoa está fazendo tanto sucesso só com a imagem, independente de ter o conhecimento? Eu tenho os dois, talvez não tenha conseguido trabalhar, porque eu estava fazendo alguma outra coisa. Não, porque você estava trabalhando. Pois é. Estava ocupada. Ou estudando, entendeu? Exatamente. Então, assim, quando você tem esse equilíbrio entre o teu negócio, a tua vida pessoal, né? Você vê que não dá tempo. A gente tem aí quantas horas acordadas, né? Então, é só fazer a conta. Sim. Então, precisa saber dividir. Então, é por isso que a gente não tem, né? Mas eu vejo, sim, acho é uma profissão super importante. Tem duas coisas que não... Mas vamos supor que a gente não fique nesse nível de exposição. O ser humano nunca vai parar de se comunicar. E nós cuidamos da comunicação, a comunicação não verbal, né? Então, você focar na comunicação e a aparência ser um dos itens, né? Então, aí eu posso nichar só na aparência, eu posso nichar no todo, né? Na comunicação oral, né? Também, junto com a consultoria, por que não? Depende do teu background, né? Então, o ser humano não vai parar de se comunicar. Aliás, ele se diferencia do ser humano porque ele é o único, né? Quem lê os livros do... Como é que chama? Oh, meu Deus, que escreveu aquela trilogia e agora o do século XXI, me fugiu o nome dele. Não sei. Fiz a mesma... Natália, parece que a gente comeu as duas a mesma cara. Um que é... Muito engraçado. Ai, meu Deus, fugiu Yuval o nome. Isso, exatamente, tá. Esse mesmo, tá? Então, o que nos diferencia, né, do macaco, uma das coisas é que a gente se comunica. Sim. Racionalmente e tal, então a gente cria network, a gente cria uma comunidade, enfim, então tem algumas... então, assim, o ser humano vai continuar se comunicando, então ele precisa de alguém para ajudar. E cada um, também nas outras áreas, tá? Então, se eu sou advogado, se eu sou médico, eu também estou nichando. E eu tenho menos tempo, né, a ideia para ficar cuidando de coisas que não é a minha especialidade. Então, eu vou contratar o cara que é especialista nisso, o personal trainer, a pessoa da imagem, o nutricionista, porque eu não dou conta de saber tudo. Então, eu acabo contratando especialistas que me ajudem no dia a dia. Eu sempre falo, quando você fez a consultoria de imagem, já sabe que te valoriza, já sabe mais ou menos o que você vai vestir para comunicar a imagem que você quer, você para de gastar energia com aquilo, porque você já tem aquilo de forma bem delimitada para você. Então, se eu fizer dessa forma, eu vou conseguir atingir o meu objetivo e vou poder focar e gastar energia com o que é mais importante para mim. Eu uso muito o termo administrar a própria imagem, né? Então, você vai usar a sua imagem a seu favor nos momentos e como que você quer.
para comunicar o que você quer. Então, você administra a sua imagem, Sim. né? Os itens, enfim, qual é a estratégia que você quer com ela. E aí, para você administrar a sua imagem, você precisa conhecer você, tá? Tem muita cliente que não quer, porque dá trabalho. Olhar para dentro e para fora, pensar em você é trabalhoso, porque a gente tem um olhar emocional. Meu marido fala, ele fala assim, eu não quero me conhecer, não quero saber nada sobre isso, dá muito trabalho, eu vou saber coisas que eu não quero saber. Exatamente, dá trabalho. E aí você faz o que com essa informação, né? Sim. Então dá trabalho. É porque quando você tem informação, você já não pode dizer, não sabia disso, porque agora eu já sei, eu tenho que fazer alguma coisa com ela. Ou eu escolho ignorar, ou eu faço alguma coisa com ela. É o que o ditado diz, a ignorância é uma bênção. Eu não sei, então passa. É que nem mulher que é traída, prefere não saber, porque se eu souber, eu vou ter que tomar atitude. Eu não quero tomar atitude, eu quero nem saber, entendeu? E você acha que existe algum serviço dentro da consultoria de imagem que esteja ficando obsoleto, ou você acha que tem algum serviço que esteja ficando mais importante? Então, eu acho que a gente trabalha com algumas técnicas, né? Então, eu não posso, quando eu sou profissional de uma área, eu posso ter um bom dom visual, vamos dizer o seguinte, fazer muita coisa sem ter tanta técnica, mas não são todas as profissionais que têm esse dom. Então, as técnicas ajudam, enfim, a você atuar sem a emoção ou sem o seu gosto pessoal. Ainda mais no dia que você não tá bem, né? Você pega, exatamente, aplica a técnica e tudo bem. Então, as técnicas são super importantes, né, na hora que a gente está atuando, e as técnicas são feitas de ferramentas, certo? Então, eu não acho que está obsoleto aplicar ferramentas. Talvez, ou a forma que você está aplicando a ferramenta, ou a técnica, pode estar muita gente usando de forma obsoleta ou errada, ou sem propósito. Então, assim, as meninas me perguntam no curso sobre cor. Você avalia a personalidade? Eu falo, então, quando eu faço, que pode ser diferente de um outro profissional, né? Quando eu faço coloração, o objetivo da coloração, em primeiro lugar, é melhorar a sua aparência. Certo? Então, ela é feita para isso. É uma coisa que eu acho que não dá para ficar obsoleta. Saber as suas cores não é obsoleto. Eu também concordo. É um conhecimento, autoconhecimento. Tá? Tem impactos diferentes para as pessoas? Tem. Talvez para algumas tenha um impacto ruim, ou porque pegou um mau profissional, ou porque as cores não sejam uma coisa importante. Pode ser, né? Mas não é obsoleto. Então, eu não acredito que nenhuma das técnicas que a gente use hoje, da cor ao estilo, tá, são obsoletos. E você ainda vê, por exemplo, personal shopping, você também ainda vê como é feito de forma física, ou você acha que vai ficar tudo online? Não, acho que você tem que acompanhar o mercado, né? A gente tem ainda muita coisa física, as lojas grandes, e outra, você pode também criar modelos online, até de personal shopping. Sim. É porque cada vez tem mais, pelo menos nos Estados Unidos, né? Tem muito desses aplicativos onde você seleciona para cliente. Aqui no Brasil está começando a chegar, tipo um Style Club, alguma coisa assim. E isso é uma compra muito mais online do que física. E aí, por isso que eu tô... Então, você vê, o mundo é muito, muito louco. Certo, né? Isso não há dúvida. E essas tendências, até tendências vendo o futuro ou o comportamento é dúbio, porque ao mesmo tempo que a gente está falando assim, autoconhecimento, não categorize, nananana, a gente tem aí um monte de influência ditando o que tem que ser usado. Então... Mas espera aí, é para eu ter o meu estilo ou é para, né? As famosas peças tem que ter, que nós... Eu tenho que ter, né? Abominamos. Isso, exatamente, tá? Então, mas é a realidade. Então, o discurso é a prática é outra. Sim. E eu acho que isso acontece também no online. Ao mesmo tempo que a gente vê aí aplicativos de compra, a gente vê uma outra tendência do reuso, os brechós aumentando, né? Lojas físicas, coisas feitas à mão, upcycling, quer dizer, um outro movimento, tá? Então, por isso que eu acho que você tem que estar, para você trabalhar em qualquer mercado, inclusive no nosso, tem que estar observando e atento
a esses movimentos. E por isso que o nicho também é uma ótima saída, porque tem aquelas pessoas que realmente são mais dispostas, né, a comprar em brechós, tem pessoas que gostam mais desse upcycling, tem pessoas que são muito mais clássicas, onde quero um método super tradicional, Outra não sou coisa, adepta Aida, qual disso. é o público que eu atendo? Exato, Porque dependendo da geração, não compra Não online. adianta. Entendeu? Quer ver, quer pegar, né? E a emoção que você põe numa compra também, porque o online... Eu amo passear no shopping, particularmente, eu sou a pessoa que amo A bater única perna coisa no que eu... shopping. Não, eu gosto do online, eu acho assim, que é uma outra ferramenta, né? Imagina que há muitos anos atrás, para entender as coleções, o que estava no mercado, eu tinha que perdia horas. Hoje você entra num site, você vê tudo, vê a coleção inteira, você já se atualiza. Então a gente ganha tempo no nosso trabalho, né? Com tudo que está online, né? A referência, poder colar também, né? Copiar as pecinhas. Nossa vida, a gente já vai, por exemplo, a gente às vezes vai passear no shopping, a gente já vai direcionada. Eu gosto muito de Nakiko, a marca de maquiagem, que não tem no Rio. Eu olho e já quando chego lá, eu falo assim, mas já tem esse produto? Eu queria experimentar esse. Claro que lá você olha outras coisas, mas você já vai com um direcionamento maior por causa do online. Sim, eu acho que tem muita coisa online, mas eu acho que você pode fazer a coisa híbrida. Eu acho que tem clientes com perfil do online, né? Lá fora a gente pode fazer mais online, porque a gente pode devolver também. Sim. Então você comprou, não deu certo, devolve, tá? Mas eu acho que tem muito do presencial, da cliente. Ela tem um corpo fácil, ela tem um corpo difícil que tem que provar. Então, eu acho que você tem que estar atento para isso. Agora, tem que estar por dentro, que existe aí esse mercado online e você tem que saber atuar nele também. Tanto a consultoria online. Eu acho que hoje você pode, eu não sou contra a consultoria online, eu só acho que ela tem que ter um outro modelo, que não é o mesmo do presencial. Sim. Só a coloração pessoal, que eu acho que, por uma questão, né, científica, é impossível. Porque a primeira coisa que a gente fala é que tem que ter uma boa luz, a primeira coisa que muda no online é a luz, né? Então, não é impossível fazer. Só que você não pode garantir que o resultado que você está vendo ali é o real, né? Muda a luz, muda tudo. Então, pode ser, para algumas pessoas pode funcionar, para outras não. Sim. E aí, vamos para o nosso bate-bola? Vamos. Para pegar as perguntinhas? Tô. Aqui, tem bate-bola? Eu quero. Vamos fazer um bate-bola rápido. Isso, é difícil, hein, bate-bola. Não, mas é tranquilo. É sobre o que tem no seu guarda-roupa. O que tem no seu guarda-roupa. Então vamos lá. Vou fazer uma pergunta aqui, a Isa vai fazendo outra. Sua cor favorita? Laranja. E variações. Laranja, cobre, marrom, enfim. Com um pouco de branco, um pouco de preto, mas laranja. Tá ali. Minha vida é laranja. Tá. A cor que menos tem no seu guarda-roupa? Azul. Nossa, que inusitado. Não gosto, nunca gostei. Principalmente azul claro, azul royal. Tem um problema de consultoria quando eu faço... Eu demorei alguns anos, porque é uma cor que eu não gosto. Não gosta? Então eu achava que ninguém ficava bem, entendeu? Então eu sempre, quando eu ponho o azul numa cliente, eu penso 2 vezes. Tá. Sua peça favorita? Acho que os meus, assim, eu não tenho uma peça favorita, mas eu tenho os meus acessórios. Eu tenho muito orgulho do meu guarda-roupa, entendeu? Muito, porque ele foi construído, né? Eu olho cada peça ali e falo, nossa, que legal, ele funciona tão bem. Mas eu acho que os meus acessórios vintage. Então, vou pular. Acessório favorito? Eu tenho um colar que eu amo, que é vintage, que eu nem paguei tão caro. Comprei aqui eu vou em todas as feirinhas vintage do mundo, mas esse foi aqui em São Paulo, que é um colarzão dourado, ele é desse tamanho, assim, com umas pedras verdes. Se você chegar muito de perto, você fala, nossa, isso aqui é bem, como é que fala? Vagabundo, né? Assim, aquelas pedrinhas de pau. Mas ele é lindo. Eu acho que é a peça mais impactante e que eu mais gosto. O que nunca entraria no seu guarda-roupa? Nunca entraria? Não gosto de colete, não gosto...
Mini saia, não gosto, porque eu não mostro o joelho, acho minha perna feia, mesmo desde jovem. Sabia que a gente ia se identificar. A Isa também Sim, não eu gosta. sabia, desde o início eu sabia que tinha uma identificação maior do que sua consultoria. Então não entra, uma mini saia não entra, não entra, não uso nem sob tortura. Tá. Eu sou do joelho para baixo, qualquer moda, menos mini saia. Peça mais barata Que eu tenho? do guarda-roupa. Tenho um casaco da Zara que eu amo, que deve ter uns 20 anos, e ele é longo, e ele é cheio com umas franjas, assim, bem rusticão, meio hip chic, sabe? Uhum. E eu adoro ele. E é a mais barata, acho que na época eu paguei muito barato. Principal sapato. Principal sapato... Nossa, hoje eu mudei tanto o meu estilo de sapato. Eu acho que a pandemia fez isso com todo, pelo menos fez comigo. Mas eu tenho alguns... Mas pode... lembrei. Tem um chinelinho. Um chinelinho que eu tenho até hoje. Ele não é o favorito, mas você vê, ano passar, limpeza de armário e tal, ele continua firme lá e eu nem uso tanto. Ele é um chinelinho assim, tipo, todinho verde militar. E ele é todo bordado em cima, tem um trabalho lindo, sabe? E eu acho que é uma peça assim que continua aí comigo há muito tempo. E se você pudesse resumir o seu armário em uma palavra, qual seria? Ele me representa demais, assim, ele sou eu. E a última? A última. Que palavra ou frase define a sua imagem? Eu sou uma interessante refinada. Interessante, refinada. A Gostei. importância de se conhecer e poder construir o teu estilo, né? Com aquilo que você ama, que te representa, aquilo que você gosta. Eu sou uma mulher refinada, assim, eu acho que mais no comportamento e algumas escolhas mesmo. E me acho uma mulher interessante, intrigante. Acho que a minha imagem intriga. Fala assim, deixa eu entender melhor essa mulher. Que mais tem aí? Acho que é isso. Eu amei nossa conversa. Eu também. Eu ficaria aqui o dia inteiro, sempre. Adorei fazer podcast. É o primeiro. Que legal, viu? que legal. Adorei. Que bom que você Muito obrigado pelo convite, adorei. Contem comigo. Muito obrigada. Viu? Fiquei muito feliz de conhecer sucesso, pessoalmente. muito sucesso aí para vocês. Obrigada, e muito legal a iniciativa para falar para esse mercado de consultoras. Obrigada. E, bom, vou deixar aqui um recado para você. Nos acompanhe no nosso podcast, né, no Spotify, através do YouTube, através do Instagram. Mandem suas dúvidas, compartilhem suas sugestões de temas com a gente. E nos vemos no próximo episódio. Exatamente. Beijos. Beijo. Tchau, tchau.